mais uma vez, muito obrigado pelo sábado que chegou. A semana passou voando e mais uma vez estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Peço que o Seu Espírito esteja aqui, que o Senhor possa nos ajudar a compreender, que o Seu Espírito possa tocar no coração de cada um e que eu também possa ser usado para falar de forma clara para que todos possam compreender, Pai. Nos abençoe agora nesses momentos de estudo, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado. Semana passada, então, a gente estudou um pouco mais sobre as profecias, a gente falou sobre o tempo da nossa visitação, a gente falou um pouco mais sobre a restauração dessas verdades. Tem como colocar o diagrama? A gente falou um pouco também da história milerita e da importância dela na nossa história, como que ela foi e será cumprida na nossa geração. Hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre os 2.520 anos. É uma profecia que os pioneiros entenderam, que Miller compreendeu, que está aqui tanto nesse diagrama de 1843, quanto no de 1850. Esse diagrama está aqui bem pequenininho, 677, o tempos dos gentios, e aqui embaixo é explicado também. E a gente vai estar falando um pouco dessa profecia que Miller entendeu. A gente vai ler sobre ela, tem textos que mostram que Miller compreendeu essa profecia antes que as 2.300 tardes e manhãs. É bem interessante. E a gente vai estudar um pouco mais dela. E o porquê que ela é importante hoje. Por que ela é importante nos nossos dias, ok? Dessa maneira, a gente vai começar o estudo vendo um pouco mais dos fundamentos da nossa igreja, porque essa foi uma profecia que foi entendida pelos pioneiros lá em 1840, por Miller, na verdade, lá em 1830, naquela época que ele estava estudando a Bíblia, 1816, 1816 e 1818, quando ele estava estudando a Bíblia. Nesse período ele compreendeu, e essa profecia fez parte de todo o movimento milerita que a gente estudou na semana passada. Então é uma profecia realmente assim que tem importância, e a gente vai ver um pouco mais a respeito dessa importância que tem a profecia e por que a gente tem que entender ela, ok? Primeiro eu vou começar então falando sobre esse diagrama aqui, que é o diagrama que a gente chama de 1843. Ele foi feito em 1842, publicado em 1842 ou 43, acho 1842, se não me engano. Mas a gente chama de 43 porque ele fala da data de 1843. Olha o que a irmã White diz em Primeiros Escritos, página 74, PE 74. No dia 23 de novembro, o Senhor mostrou-me que Ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo, e que se deviam fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Na dispersão, Israel fora castigado e maltratado, mas agora no tempo do ajuntamento, Deus sarará seu povo e o unirá. A gente vai ver mais sobre isso, sobre espalhamento e ajuntamento. Na dispersão, fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito, pouco ou nada tendo sido conseguido, mas no ajuntamento, quando Deus coloca a sua mão para readquirir o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão o seu esperado efeito. Todos devem estar unidos e cheios de zelo na obra. Vi que era errado se referirem alguns à dispersão, daí tirando exemplos para nos governar no ajuntamento. Pois se Deus não fizesse mais por nós agora do que fez então, Israel jamais seria juntado. Olha só o que a irmã vai falar agora. Tenho visto que o diagrama de 1843, esse diagrama, foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida.
Então esse diagrama foi dirigido pela mão do Senhor, não deveria ser alterado, e ele ocultou um ou dois, um engano em uma figuração, até que a mão dele fosse removida. E a gente vai ver isso pelos próximos textos, que está falando do ano de 1843, que depois ele remove a mão, e eles entendem então que Jesus vai voltar no ano de 1844, ok? Então esse erro foi removido, e a gente vai ver isso mais para frente. Grande conflito 373.2. Deus intentara provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Ok? Então vamos lá. Primeiros Escritos 236.1. Olha só o que a irmã vai falar. E é interessante que esse texto, irmãos, Primeiros Escritos 236. Esse texto no inglês, ele está diferente do português. E eu vou falar aqui para vocês o ponto que é diferente. Prestem bem atenção quando eu estiver lendo. Jesus e todo o exército celestial olhavam com simpatia e amor aqueles que em doce expectativa haviam anelado ver aquele a quem sua alma amava. Pairavam anjos em redor deles, para alentá-los na hora de sua prova. Aqueles que negligenciaram receber a mensagem celestial foram deixados em trevas, e a ira de Deus acendeu-se contra eles, porque não quiseram receber a luz que do céu ele lhes enviara. Aqueles fiéis e desapontados, que não puderam compreender porque o Senhor não viera, não foram deixados em trevas. Então eles sofreram o primeiro desapontamento. Lembra que a gente conversou sábado passado? De novo, depois do primeiro desapontamento, de novo foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. E agora que entra o erro da tradução em português. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro, em singular, foi removido, foi explicado. Viram, em português, está escrito bem assim, viram que o período profético chegava a 1844. Está no singular, irmãos. Só que em inglês isso está no plural. Isso muda completamente a situação. Em inglês diz, viram que os períodos proféticos chegavam a 1844. Irmãos, aqui entra talvez um ponto, um dos primeiros pontos. Só tem 2 períodos proféticos que chegam em 1844. – 2520, 2300. Os 1335, eles chegam em 1843, no primeiro desapontamento, que obviamente é a primavera do ano de 1844. Aqui é o dia da expiação. Aqui é em outras palavras, aqui é o outono, quando entra o decreto em vigor, ok? Aqui é a primavera. A profecia de 1335 chega aqui. Os 1290 também eles não chegam, eles chegam em 1798. O ponto que eu estou querendo trazer só existem 2 profecias que chegam a 22 de outubro de 1844, que é os 2520 e 2300 tardes manhãs. As únicas 2 profecias que chegam em 22 de outubro de 1844, ok? Essa de 1335, a dos 1290 anos, ela chegou em datas antes de 22 de outubro de 1844. A profecia dos 1335 chega lá no primeiro desapontamento, ok? Que no ano bíblico é 1843, mas no nosso calendário é em 19 de abril de 1844. Mas que chega a 22 de outubro de 1844. Só 2520 e 2300. Por que eu digo isso? Vou ler de novo. Em português diz que viram que o período profético chegava a 1844.
Mas no original, nos escritos de Ellen White, diz que viu que os períodos proféticos chegavam a 1844. Ou seja, existe mais de um período profético que chega lá em 1844. E que a mesma prova que os havia apresentado para mostrar os mesmos que terminavam em 1843, porque antes, lembra que a gente estudou? Antes eles acreditavam que tudo ia acontecer aqui, no primeiro desapontamento. Lembra que a gente estudou isso sábado passado? Primeiro desapontamento. Segundo desapontamento. A mesma evidência que levavam eles a crerem que as profecias chegavam a 1843, levaram eles a crer que as profecias chegavam a 1844. Viram que os períodos proféticos chegavam em 1844, que a mesma prova que os havia apresentado para mostrar que os mesmos terminavam em 1843, demonstravam terminar em 1844. Ok? Resplandeceu nessa atitude luz da palavra de Deus. Descobriram um tempo de tardança, que é o tempo que a gente estudou semana passada. Ponto é, qual foi o erro que eles descobriram? Que Jesus não voltaria em 1843, que eles voltariam em 1840. Então é um erro que é a respeito disso. No primeiro desapontamento, Deus remove essa mão do ano de 1843. E eles compreendem que Jesus agora vai voltar no ano de 1844. Ok? O erro foi removido. Esse erro, a data de 1843. Ok? O erro estava no cômputo que se fala, né? No cálculo da data da profecia. As profecias não estavam erradas. Ok? O entendimento... Perdão, falei errado. Eu vou me corrigir. O erro estava no evento que iria acontecer. Ok? Mas as profecias estavam corretas. Então esse é o diagrama de 1843. Por que é importante falar disso? A gente viu que ele foi dirigido pela mão do Senhor, que não deveria ser alterado, ok? E que tinha um erro. Se tem um erro, qual é? O ano de 1843, como a gente viu. Esse é uma das bases que a gente usa para mostrar. Os 2520 estão aqui. E eles fazem parte desse diagrama. Diagrama de 1850, passando bem rápido para a gente seguir e chegar na profecia e entender como que os pioneiros chegaram a essa profecia. Olha só, esse daqui está em inglês, Manuscripts Releases, MR, né? Volume 13, página 359. Eu vou passar esse PDF para vocês depois, tá? Vi que Deus estava com a publicação do diagrama de 1850, aquele diagrama de lá, feito pelo irmão Nichols. Vi que havia uma profecia na Bíblia que se referia ao diagrama. E se esse diagrama está destinado ao povo de Deus, se é suficiente para um, também basta para outro. Ok? Continua. Outro texto também, Manuscripts Releases, volume 15, página 210. Deus me mostrou a necessidade de publicar um diagrama e vi que era necessário que a verdade, tornar bem legível sobre tábuas, iria afetar muitos, iria causar almas a viverem, a conhecer a verdade. Olha o que White diz também no mesmo livro, Manuscripts Release, volume 15, só que agora na página 213. Olha o que White vai dizer. Meus queridos irmãos e irmão e irmã Loveland, está falando para uma pessoa. Eu espero poder em breve enviar alguns artigos. O diagrama está sendo produzido em Boston, aquele diagrama lá. Deus está nisso. O irmão Nichols, que produziu, é o responsável por isso. Ok? Então a gente vê que fala a respeito disso, que viu que existia uma profecia a respeito desse diagrama aqui. Ok? E nesse diagrama também estão os 2520. Aqui em cima e mais embaixo. Aqui publicado por Nichols. Ok? Não sei se mostra a data, que foi em 1850. O outro é Carlos Fitch. Esse é Carlos Fitch e esse é irmão Nichols. Ok? Vamos lá. Algum ponto. Olha o que Miller diz.
Olha o que Tiago White diz, esposo de Ellen White. Está em Second Advent Review and Sabbath Herald, volume 1, number 2, Tiago White. Desculpa, mas eu vou ter que passar o PDF para vocês, ok? Esses livros não tem em português. Era o testemunho unânime das pregações e publicações do Segundo Advento, enquanto os baseados na fé original, que a publicação do diagrama era um documento de Abacuque 2:3. A gente vai abrir em Abacuque. Se o diagrama era assunto de profecia, e olha o que ele diz, e os que negam isso deixam a fé original. Olha o que Tiago White está falando. Os que negam isso deixam a fé original, Tiago White está falando. Então segue aqui 457, era o ano da qual se conta os 2.300 dias, ok? Aí ele começa a falar a respeito disso. Abram Abacuque 2, por favor. Abacuque 2, verso 2 e 3. Daniel, Sim. é que a história diz que 1843 foi em primavera. Isso. E não seria na primavera que Jesus viria. Seria no outono. Exatamente. Não seria na primavera que Jesus viria, era no outono. Exato. Dois verso 2. Vi que Deus estava com a publicação do diagrama de 1850 feito pelo irmão Nichols e que havia uma profecia na Bíblia sobre ele. Abacuque 2:2, alguém lê para mim, por favor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até que passe por mim. Ok? Pode ler o próximo verso. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ok, isso daí está falando dos dois diagramas. Lembra que tem um texto da irmã que ela fala bem assim, ninguém viu que existia uma tardança na visão. Eles produziram o primeiro diagrama, mas nesse verso que fala sobre o diagrama, fala bem assim, se tardar, espera. Ok, a tardança acontece no primeiro desapontamento, 1843. E aí, tendo o primeiro desapontamento, ele fala, se tardar, espera. Não falhará, ok? Só que fala tábuas, esse daqui é um diagrama. E aí foi feito outro que tem uma visão, tem um escrito da irmã White que diz que Deus estava na publicação desse diagrama, ok? Então a gente tem dois diagramas aqui e os dois têm os 2.520. Isso daqui e ainda não só por cima disso, o Tiago White ele diz que aqueles que negam isso deixam a fé original, ok? Por que eu estou trazendo esse ponto? A gente está mostrando a importância que tem os 2.520 e que eles são verdadeiros, que eles são corretos no entendimento que eles tiveram. E agora eu vou um pouco mais a fundo. Boletim da Conferência Geral de 1903, 6 de abril, ok? Também em inglês, mas eu vou passar o PDF para vocês. Olha só o que a irmã White diz. O aviso chegou. Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé, sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem, Ellen White falando, e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados. Quando que foram colocados? Ao buscarmos dia a dia o Senhor, com oração fervorosa, em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Olha o que a irmã está falando. A mensagem que foi construída desde 1842, 43, 44. Os 2.520, 2.300 tardes de manhã, 1.335, todas essas verdades aqui. Ela é como a rocha eterna, e ela bota em letras maiúsculas. Ela diz que a verdade é como a rocha eterna, e isso faz sentido. Ela está comparando a verdade das profecias com Cristo. Faz isso sentido? Para mim faz muito sentido. Porque assim que Cristo se revelou a eles,
Jesus veio na época, né, dos discípulos, Jesus apareceu carne viva. Hoje, né, ele se revela através da verdade. E ele vai voltar para nos resgatar. Ela tem me guiado desde que foi dada. Irmãos e irmãos, Deus vive, governa e trabalha hoje. Sua mão está no volante e na sua providência ele gira o volante conforme a sua própria vontade. Não deixem os homens se prendam a documentos dizendo que farão e que não farão. E aí continua o texto, ok? Olha só, próximo texto. Manuscripts Releases, volume 21, página 437. Todas as mensagens dadas de 1840 a 1844 devem ser feitas ativas agora. Olha o que a mãe está falando. As mensagens de 1840 a 1844 devem ser feitas ativas agora. Que autoridade tenho eu para pegar os 2520 e falar que não é uma verdade? Aliás, a gente vai chegar nesse texto, eu acho, mas a irmã te deixa claro que aquilo que foi estipulado, que foi estabelecido como verdade, nunca deixará de ser verdade. Se isso foi verdade uma vez, não tem por que Deus virar e falar assim, isso daqui é mentira. Se aquilo já foi estabelecido como verdade. Todas as mensagens de 1840 e 44 devem ser feitas ativas agora, pois há muitas pessoas que perderam os seus objetivos. As mensagens devem ir a todas as igrejas, Cristo disse, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. A mensagem foi dada e não deve haver demora em repetir a mensagem. Uma mensagem em breve será dada pelos escolhidos de Deus que aumentarão em um alto clamor. Todas as mensagens de 1844. É isso daí. E recebereis poder, página 235. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Que ninguém empreenda a obra de demolir os fundamentos da verdade, que fizeram de nós o que somos. Deus guiou o seu povo para frente, passo a passo, embora houvesse armadilhas do erro por todos os lados, sob a maravilhosa orientação de um claro, assim diz o Senhor, foi estabelecida uma verdade que tem resistido à prova. 235. Aqueles que recebereis poder, 235 também, página 4. Aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente, eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas sem uma âncora. Ok, tem vários outros textos. E eu vou deixar eles depois com as notas para vocês verem com calma. Ela também fala sobre as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas foram proclamadas em 1842, de 1840 a 1844. E que a gente deve persistir com essas mensagens, ok? A luz foi derramada aí, Cristo triunfante, página 376. 376.4. Um poder transformador acompanhou a proclamação da mensagem da primeira e segunda mensagens angélicas, assim como acompanhando o terceiro anjo. Houve diligente estudo das Escrituras ponto por ponto. Noites quase inteiras foram dedicadas ao exame fervoroso da palavra. Buscamos a verdade como tesouros escondidos. O Senhor revelou-se a nós. Foi derramada luz sobre as profecias e soubemos que recebíamos instrução divina. Ok? Olha só,
Manuscripts Releases, número 760. Deus nos convida a dar o nosso tempo e força para o trabalho de pregação ao povo das mensagens que agitaram homens e mulheres em 1843 e 1844. Muito claros os textos, a gente tem que repetir essas mensagens. As verdades que recebemos em 1841, 42, 43, 44 devem ser agora estudadas e proclamadas. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo serão proclamadas em alta voz no futuro. Elas serão dadas com seria determinação e no poder do Espírito, ok? Isso daqui são as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Irmãos, pregar as 3 mensagens angélicas não é só abrir Apocalipse 14 e ler as 3 mensagens angélicas. Isso daqui são as 3 mensagens angélicas. Isso daqui são as mensagens que avisam a hora do juízo. Isso daqui é a mensagem que fala da queda de Babilônia. Isso daqui é a mensagem que fala a respeito da advertência, da marca, da besta. Pregar essas profecias é pregar as 3 mensagens angélicas. E a irmã White diz que isso é a plataforma da verdade. Que isso é o fundamento do adventismo, como a gente pode ler, o fundamento da verdade. E ela diz, ninguém ouse tirar o pé da plataforma da verdade, desde que a mensagem veio de 1840, 44. A gente tem o direito de pegar uma verdade dessa que foi estabelecida como verdade e dizer que é mentira? Sim ou não? Não, porque foi estabelecida como verdade. Tem bastante coisa. Eu vou deixar para vocês verem no tempo de vocês. Mas eu quero ir para a primeira visão de Ellen White. Primeira visão de Ellen White tem primeiros escritos. Um segundo. Está em primeiros escritos a partir da página 14. Olha o que a irmã White diz. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olhai novamente, e olhei um pouco mais para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantando em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade, que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Existia uma luz aonde que essa luz estava? Atrás deles. Era no começo ou no fim do caminho? No começo. em 1844. Antes do desapontamento, o que aconteceu? Que a gente estudou semana passada? O clamor da meia-noite. Essa daqui é a luz do início do caminho. Que aqui está Jesus, não vou ilustrar Jesus, ok? Mas aqui está Jerusalém, vamos colocar assim. Jerusalém, o povo está aqui. Não é isso que diz a visão? Qual é a luz que está atrás do pé deles? O clamor da meia-noite. Aqui começa o povo. A qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho. Então essa luz brilhava o quê? Toda, até o fim. Brilhava tudo, ok? Toda a extensão do caminho. E proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles,
Guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que radiava sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. Algumas pessoas negavam a luz do clamor da meia-noite, e olha o que acontecia. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal de que Jesus, caíam no caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Aqueles que negavam a luz do clamor da meia-noite, a luz que guiava até o final do caminho, se apagava. Eles tropeçavam e caíam no mundo tenebroso e ímpio. 5 profecias no clamor da meia-noite, quando foi explicado. 6.000 anos, segunda. 2.520, terceiro. 2.300 tardes, manhãs. 70 semanas, tipos e os antítipos. 5. Essas 5 profecias foram apresentadas por Samuel Snow para mostrar o porquê Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844. Isso foi o clamor da meia-noite. Aqueles que negam aquelas profecias, o que acontece? A luz se apaga. Vocês veem a importância dos 2520? Como que ela faz parte tanto do fundamento da mensagem do povo do advento, como também faz parte do clamor da meia-noite da visão de Ellen White, que fala a respeito disso. Ok? Miller entendeu isso. Eu ia ler o texto para vocês. Deixa eu ler aqui rapidamente. Olha o que Miller diz. Satisfeito. William Miller, 16 de novembro de 1842, eu vou ter que passar para vocês isso. JVHE HST 66.10, ok? Só para deixar gravado na câmera, eu vou ter que passar o PDF para vocês. Miller falando, eu tinha Cruden's Concordance, que é uma concordância bíblica, ok? Que eu penso ser o melhor do mundo. Então eu a peguei e, juntamente com a Bíblia, sentei-me em minha escrivania e não li nada além disso, exceto um pouco dos jornais, porque eu estava determinado a saber o que minha Bíblia dizia. Comecei em Gênesis e li vagarosamente, e quando eu chegava a um texto que eu não conseguia entender, procurava pela Bíblia para descobrir o que ele significava. Depois de ter ido atrás da Bíblia dessa maneira, quão clara e gloriosa a verdade apareceu. Eu descobri o que eu tenho pregado a vocês. Eu estava satisfeito de que os 7 tempos são os 2520, ok? Aqui, Israel levado cativo, começa os 7 tempos, Levíticos 26, dos 2520. Eu estava satisfeito de que os 7 tempos, ou 2520, terminavam em 1843. Então, eu cheguei aos 2.300 dias. Eles trouxeram a mesma conclusão, mas eu não tinha ideia sobre descobrir quando o Senhor estaria vindo. E eu não conseguia acreditar nisso, mas a luz atingiu-me tão forçosamente que eu não sabia o que fazer. Ok? Então, assim que Miller entendeu. Ele entendeu primeiro os 2.520 e depois ele entendeu os 2.300. Ok? Em seguida, ele também entendeu os 1.335, que também acabam em 1843, tá? Só para a gente ter aí um pouco de noção como Miller entendeu. E olha o que a irmã White diz em Grande Conflito. Um instante. Olha só o que a irmã White diz em Grande Conflito 320. Muito bonita essa passagem.
é uma passagem que sempre tenho na memória, porque ali fala como que Mila estudou a Bíblia e como que a gente deve estudar a palavra de Deus. Ok? Esforçando-me por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, um pouco aqui, um pouco ali, com auxílio das referências a margens e da concordância. Ok? Irmãos, eu fui lá na casa de Guilherme Miller, eu tava lá justamente até filmando e tudo mais, e aí eu estava filmando uma Bíblia grande assim, e tinha um livrinho do lado, e eu filmando a Bíblia, para lá, nossa, que Bíblia bonita. Quando eu tirei o olho da câmera e eu fui olhar, o que eu achava que era a Bíblia era a concordância, que era bem grande. A concordância era o livro grande e a Bíblia era um livrinho desse tamanho comparado à concordância, que era aqui. Ok, concordância, algumas Bíblias até têm, bem resumido no final. Concordância é assim, para quem não sabe, tem a palavra cachorro. Você quer saber mais onde fala cachorro na Bíblia? Tem lá a palavra cachorro, lá atrás vai falar bem assim. A palavra cachorro aparece em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Dessa forma, quando ele precisava entender um símbolo, tipo contínuo, como ele precisava conhecer um símbolo profético qualquer outro, por exemplo, a besta que mexe do mal, outras coisas, ok? O homem do pecado, o filho da perdição, quando ele precisava descobrir esses símbolos, ele ia lá e via, opa, essa palavra já foi utilizada em Daniel, já foi usada aqui em Tessalonicenses, foi usada em Apocalipse. E ele ia ponto por ponto procurando o que a Bíblia dizia, porque ele acreditava que a Bíblia se explicava a si mesma. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, olha só, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto. Quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Uau! Se tem uma dificuldade de entender um assunto bíblico, pega aquilo lá e procura em outras passagens da Bíblia. Entenda, a Bíblia se explica, procura também no Espírito de Profecia. A gente tem mais isso ainda. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus. O que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista, a exposição das tuas palavras da luz, dá entendimento aos simples. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes da Bíblia. Ok? Então, mesmo os princípios que ele usava para as outras partes da Bíblia, ele estudou Daniel e Apocalipse. E descobriu que sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencidos, diz eles, de que a Escritura Sagrada, com um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas, que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo da cadeia da verdade, compensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhes o Espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão. Irmãos, a Miller foi dado o princípio da cadeia da verdade. E a primeira profecia que ele entendeu foi os 2520. Então as 2.300 tardes e manhãs. Depois 1.335 dias. Que autoridade a gente tem de remover um alfinete dessas verdades? A gente tem alguma autoridade? Não temos. Agora, quanto tempo eu tenho? 30. Excelente.
fazendo essa primeira parte, colocando isso em lugar, né? Estabelecendo isso, vamos entender os 2520. A gente vai ver como é claro, como Miller entendeu, por que essa profecia realmente é. O que é? Ok? Eu vou falar então só primeiro um texto que a irmã White fala a respeito das regras de interpretação de Miller, ok? Olha o que a irmã White diz em Review and Herald 25, 1884. Irmãos, botem seus filhos no curso de inglês. Sério, é uma coisa que a gente tem falado constantemente. Os jovens são necessários e o inglês é fundamental. Os escritos originais estão em inglês. A gente não tem tudo em português. Não tem tudo em português. Não tem mesmo. Tem muita coisa em inglês. E é muito importante aprender inglês. Vocês também entrem no curso de inglês. É muito importante. Eu, quando fazia curso, existia muitas pessoas também de idade fazendo curso de inglês. Se você acha que você é incapaz, não pense assim. Ok? Não deixe para o semestre que vem. Aproveita que a gente está no início de semestre. Comecem a estudar inglês. Porque é importante. Ok? E coloquem seus filhos lá também. Tá? Mas eu vou passar esses textos aqui que já estão traduzidos. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. A irmã White usa pai Miller. Aqueles que estão empenhados em proclamar a terceira mensagem angélica estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. No pequeno livrinho intitulado Visões sobre Profecias e Cronologia Profética, o pai Miller dá dicas de regras simples, mas inteligentes e importantes para estudar a Bíblia e sua interpretação. E a irmã White cita 5 regras. São 14. Essas regras de interpretação de Miller. A irmã White diz que aqueles que estão empenhados em proclamar a terceira mensagem angélica estão usando essas regras. E ela diz depois, ela cita 5 regras e ela diz: a porção acima é uma parte dessas regras. Em nosso estudo da Bíblia, faríamos bem em observar os princípios estabelecidos, ok? Agora a gente sabe que para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que estudar sobre as mesmas regras de Guilherme Miller. Ponto. Abram em Levíticos 26. Irmãos, eu vou mostrar primeiro para vocês onde é que o verso que se entendeu os 2520 está. E depois a gente volta e vai entender um pouquinho do contexto, pode ser? Levíticos 26, verso 18. 26. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ok? Irmãos, esse vezes mais, tá vendo? Fala 7 vezes mais. Esse vezes mais não existe no original. 26, verso 18. 18. Isso. Esse 7 vezes mais não existe. O vezes mais não existe. Ok? No original está bem assim. E se ainda com essas coisas não me ouvires, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7. Só fala isso, 7. Só fala 7. Só fala 7. Não tem nem vezes nem mais, ok? E aí a gente vai entender esse ponto, tá? É disso daqui que fala. Mas aí eu quero que você volte um pouquinho comigo. Olha no início, volta lá em Levíticos 25, no primeiro verso. O que diz? Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, não é isso? Olha no capítulo 24 agora, primeiro verso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, tá vendo? Olha no capítulo 23. Disse, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. Está vendo que todos os capítulos começam assim? E você pode voltar no capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. Capítulo 21, depois disse o Senhor a Moisés. Capítulo 20, falou o Senhor a Moisés. Volta lá para o 25 agora. Levíticos 25. Isso você vai voltando, você vai ver até lá o 15, você vai vendo isso acontecendo.
Levíticos 25, primeiro verso. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, agora olha o capítulo 26. Não fareis para vós ídolos. Vocês conseguem ver o que está acontecendo? O capítulo 26 é como uma continuação do capítulo 25, porque todos os capítulos de Levítico, praticamente, a partir do 11, se não me engano, eles começam, e falou mais o Senhor a Moisés. Chega no capítulo 25 de Levíticos, e falou o Senhor mais a Moisés. Chega no verso 26, é como uma continuidade, não fala isso. E olha no capítulo 27, falou mais o Senhor a Moisés. Conseguem ver que esses dois capítulos estão juntos? Ok? É como uma sequência um do outro. E Levíticos 25 está falando a respeito do ano sabático. E eu vou tentar explicar ele um pouquinho aqui para vocês. Olha aqui para mim, nesse quadro. Como é que vai ser esse ano sabático? Eu vou explicar e a gente vai ler para deixar bem claro. Deus vai falar assim para Moisés, quantos dias tem uma semana? 7. Só que a Bíblia diz, 6 dias trabalharás e no 7º vai descansar. Aí Deus vai falar bem assim, é que 5 uma semana tem 7 dias e 6 você trabalha e no 7º você descansa, vão existir 6 anos onde você vai trabalhar na terra, mas o 7º ano a terra vai descansar. Isso daqui é um ano sabático. Compreende? Claro? Então são 7 anos. Por quê? São 7 dias na semana. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer por quantas vezes? 7 vezes isso vai acontecer. Completando 49 anos, ok? Então tem 6 anos, a terra descansa 1 ano. Tem mais 6 anos, a terra descansa 1 ano. Isso vai acontecer por 7 vezes. Completando quanto? 7 vezes 7? 49. Chegando no ano 49, ok? O ano 49 já vai ser um ano sabático. O 50º vai ser o ano do jubileu. Ok? Então esse daqui é o ano de número 50. Não se pode trabalhar na terra. Trabalhar na terra não se pode plantar. É um ano que é para descansar. É isso que está acontecendo em Levíticos 25. Leem comigo lá no verso 8. Também contarás, Levíticos 25, verso 8. Também contarás 7 semanas de anos. Então ele está pegando uma semana de 7 dias e ele está falando 7 semanas de quê? De anos. 7 vezes 7 anos. Então aqui está usando 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então no 7º ano, no mês 7º, ao 10 do mês, esse é o 10º dia do 7º mês, é o dia da expiação, 22 de outubro de 1844, só um símbolo, ok? Sigam comigo. Farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, ok? Então no ano 50, no 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, ok? Vai passar ali a trombeta daquilo lá. Tá? E aqui Deus dá toda a explicação, ele fala bem assim, é maravilhoso as promessas que Deus dá. Ele fala, se você chegar aqui nesse ano, antes do jubileu, porque vai ficar 2 anos sem plantar a terra, ok? Ele fala, mas se vocês pedirem, o que vai acontecer? Então Deus vai abençoar essa colheita, e essa colheita vai durar por 3 anos, ok? Pelo ano 49, pelo ano 50 e pelo ano 51. De forma que você comece a plantar no ano 51, mas mesmo assim você ainda vai ter mantimento pela bênção que Deus está dando aqui desde o ano 49. É maravilhoso as bênçãos de Deus, ok? É maravilhoso esse capítulo 25 que fala disso, ok? E aí chega lá no capítulo 26 e a gente vai ler a partir do verso 1. Porque as bênçãos de Deus são condicionais. Se você obedece, você recebe as bênçãos. Se você não obedece, você vai receber maldição. Ok? E é isso que Levíticos 26 está tratando.
verso 1. Alguém pode ler para mim, por favor? Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não faço imagens de esculturas. É isso que está falando. Verso 2, eu vou ler aqui para ficar no vídeo. Guardareis os meus sábados e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas a seu tempo. E a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará e vindima. E a vindima se chegará e a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar. E habitareis seguros a vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E vossos inimigos cairão a espada diante de ti. Verso 9, e para vós olhareis, e vós farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Verso 10, e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. É o que eu falei lá do ano 49 e 50, ok? De Levíticos 25. E porei o meu tabernáculo, Levíticos 25, verso 22, ok? Só para deixar gravado. E porei no meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, que eu vos serei por Deus. Presta bem atenção nisso daqui. Deus está falando, eu vos serei por Deus. Eu vou ser o rei de vocês. E vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Aí agora vai entrar as advertências. Verso 14. Mas, se não ouvirdes e não cumprires todos esses mandamentos, aí entram as condições, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar minha aliança. Verso 16. Então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vós a vossa mente, pois os vossos inimigos a comerão. Verso 17. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhoarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 por causa dos vossos pecados. Presta bem atenção nisso daqui. Se vocês não seguirem isso, então eu vou castigar-vos, vocês, 7. 7 o quê? 7 anos, 7 dias, 7 horas, 7 milênios. O que é 7? Só que como a gente está empenhado em proclamar a terceira mensagem angélica, o que a gente vai usar? As regras de Miller. A gente está empenhado em proclamar a terceira mensagem angélica. Dessa maneira a gente vai pregar, a gente vai usar as regras de Guilherme Miller para entender os símbolos proféticos. E olha o que a regra 7, a regra 12. Olha o que a regra 12 de Miller diz. Para entender o verdadeiro significado de figuras, procura a palavra figurativa em toda a Bíblia. É aquilo que ele falava, que a gente leu em Grande Conflito 320. Onde você encontrar a explicação, aplica a figura. E se der sentido, não precisa procurar mais. Se não, procure novamente.
Olha a regra 1. Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Então, irmãos, a gente tem a palavra 7. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse símbolo 7 e o contexto dele, porque está falando a respeito de punições, ok? Está falando a respeito de, tipo assim, se você fizer isso, eu vou te castigar 7. Então, a gente tem que pegar um símbolo nesse contexto. Ou mesmo pegar esse símbolo e aplicar e ver se ele funciona, ok? E tem alguns lugares na Bíblia que falam sobre isso, tá? E a gente vai lá. Primeiro em Daniel, abre em Daniel 4. Quem que é castigado 7 vezes? Nabucodonosor, Daniel 4. A gente tem que aplicar as mesmas regras de Miller. Daniel 4. Vários lugares disso, hein? Verso 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado um coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Aqui a gente sabe que Nabucodonosor vai ser castigado. Quanto tempo? 7 tempos. Então a gente está pegando aquele símbolo. Vou te castigar 7. E a gente está aplicando a mesma regra de Miller. Pega esse símbolo e vê em outros lugares na Bíblia. Porque quem está empenhado em pregar a terceira mensagem angélica está usando os mesmos métodos que Miller adotou. Então agora a gente pegou esse símbolo 7. E no contexto de castigar, no contexto de maldição. E a gente foi lá para Daniel. E a gente viu que Nabucodonosor é castigado por 7 tempos. Verso 25. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva como os bois, e será molhado como ervalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e quem dá a quem quer. Quantos anos Nabucodonosor fica assim? 7 anos. Né? 7 tempos. Tem outro lugar na Bíblia que também fala isso, ok? Lembra quando o faraó tem um sonho? José vai interpretar? Aí lá fala bem assim: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas e outras 7 espigas. Onde na Bíblia que vaca é um símbolo de ano? Porque a gente sabe que 7 vacas magras, 7 vacas gordas eram um símbolo de 7 anos de farturas, 7 anos de fome. De onde que tirou que na Bíblia vaca é símbolo de ano? Tem isso? De onde que tirou na Bíblia que espiga é símbolo de ano? Tem isso? Porque o símbolo 7, quando aplicado nesse sentido, ele faz referência a tempos, a anos. Então, quando a gente vai lá em Levíticos, pegando outra passagem da Bíblia para ilustrar, como Daniel, a gente entende que quando fala que eu vou te amaldiçoar 7, está falando de 7 anos. Não só isso, irmãos. Mas lembra que a gente viu que Levíticos 25 está junto com Levíticos 26? Abram lá comigo de novo. Levíticos 25, verso 8 diz: 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Aqui está falando de anos, irmãos. Está falando do ano jubileu. Está falando bem assim: olha só, eu vou dar para vocês um período de 7 semanas, cada dia da semana um ano. 6 dias trabalharás, no 7º você vai descansar, a terra vai descansar. O contexto de Levíticos 25 e 26 é sobre o ano sabático, é sobre o ano jubileu, é sobre os ciclos dos 7 anos. Aí chega em Levíticos 26, quando fala que vai castigar 7, o que a gente deve imaginar? Que está falando de anos, porque está no mesmo contexto. Está claro ou não está claro, irmãos? Levantem as mãos se está claro, por favor. Conseguem entender o contexto? Sim, por favor. Daniel 11:13 explica que tempos é anos. Daniel 11:13 fala que tempos é anos. Muito obrigado. Ok? Quer dizer assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Muito obrigado. Daniel 13, verso 11. Daniel 11:13.
Daniel 11:13, perdão. Daniel 11:13, ok? Um tempo na profecia bíblica é um ano, ok? E a gente sabe que Nabucodonosor também ficou 7 tempos, e a gente sabe que esses 7 tempos foram 7 anos, tá? Aí agora entra a profecia bíblica. Gente, tem muita coisa para falar de 2520, e eu estou tentando resumir. Irmãos, Números 14:34 diz que um dia equivale a um ano. Isso também está em Ezequiel 4, verso 6. Cada dia é um ano. 2.300 dias, 2.300 anos, certo? 1.260 dias, 1.260 anos. Tempo, tempos, e a metade de um tempo é 360, mais 2 vezes 360, vamos botar aqui 2 vezes, mais a metade de um tempo, que é 180, isso dá 1.260, período de supremacia papal, que fala aqui, ok? Mais uma vez a gente prova que o tempo é, um tempo são 360 anos, dias, né? No caso, cada dia é um ano, tá? Só para a gente mostrar que essa profecia também está ligada com aquela de lá de Daniel 7:25, de Apocalipse 12:6, né? 1260, ok? Lá fala a respeito que um tempo, se a gente aplica que um tempo é 360 anos, ela se encaixa. Aí vamos lá. A gente viu que aqui diz que se o povo não obedecer em Levíticos 26, verso 18, Deus vai castigar 7. E a gente entende que está falando tempos. 7 vezes 360, que dá 2.520. Esses são os 7 tempos. 7 vezes 360, 2.520. Aliás, 1.260 mais 1.260 dá 2.520. Os 1.260 são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio mais 3 tempos e meios dá quanto? 7 tempos. Claro? Então a gente já identificou que existe aí uma profecia de 2.520 anos. Agora, quando começar essa profecia? Como saber quando ela começa e quando termina? Próximo verso. Levíticos 26, verso 19. Porque quebrarei a soberba da vossa força. Eu estou explicando da mesma maneira que Mila entendeu, tá? O que é a soberba da força? Até esses versos aqui, o povo está vivendo na época dos juízes e tudo mais. Mas aí o povo é incrédulo. O povo quer viver como o mundo vive, assim como é hoje, como foi no passado que é hoje. O povo pede um rei. E ele pede um rei porque as outras nações têm reis. Dessa forma, o povo de Deus também quer um rei. Vai em 1 Samuel. 1 Samuel 8, verso 5 ao verso 7. Quanto tempo eu tenho, por favor? Primeiro Samuel 8, 5 a 7. E disseram-me: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgues, como o tem todas as nações. O povo de Deus quer ser igual às outras nações. As outras nações têm um rei, e eles também querem um rei. 1 Samuel 8, verso 5. Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse-lhe o Senhor a Samuel: ouve a palavra do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, porque para eu não reinar sobre eles. Verso 8, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu vos tirei do Egito, até o dia de hoje para mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Deus, lembra que ele falou bem assim, para que eu seja Deus sobre vós. Ele fala que eu vou governar a ti.
Segura o dedo aí em 1 Samuel 8 e volta lá para Levíticos 26. Verso 12. Levíticos 26, 12. E andareis no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vos me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios. E ele fala a mesma coisa lá. Presta bem atenção aqui, irmãos. O povo de Deus agora quer um rei, eles não querem mais a Deus. Agora a soberba da força. O que é soberba, irmãos? O orgulho, exato, aquilo que eles querem mais, eles querem ser melhores. Exaltação. A soberba da força deles, ou seja, o que é a força? É aquilo que vai dar poder para eles. A soberba, ele fala bem assim, porque quebrarei a soberba da vossa força. Mila entendeu que a soberba da força é o rei que eles pediram no lugar de Deus. Então a gente entende que o início dos 2520 é quando quebra a soberba da força deles. É quando o povo de Deus, quando o rei é levado cativo. Vamos estudar um pouco mais a respeito disso. Mila entendeu que isso aconteceu pelos melhores cronologistas, ele diz, em 677. Israel é levado cativo, segundo Crônicas 33, verso 11. Antes de abrir lá, abram comigo em Jeremias 15, verso 4. Porque a gente tem que saber, existiram vários reis, existiu Saul, Davi, Salomão, vários reis, dividiu o povo. Mas aí a gente vai entender, na tribo do sul agora, quem foi o rei que quando quebrou a sua soberania, Israel nunca mais teve essa independência como tinha antes? Manassés. Ele foi um dos piores reis. Jeremias 15, verso 4, vai destacar isso. Jeremias 15, verso 4. Entregar-vos-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Abre em 2 Crônicas 33. Segundo Crônicas 33, verso 11. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitões do exército dos reis. Lembra que Levíticos 26 diz, porque quebrarei. Quem é que vai quebrar? O Senhor. É o Senhor que manda a Síria. Isaías 10 fala, e vou te levantar a Síria contra vós. Isaías 10 fala isso. Porque quebrarei a soberba da vossa força. Segundo Crônicas 33, verso 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitões do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias e levaram para a Babilônia. Os melhores cronologistas, diz Guilherme Miller, que isso aconteceu em 677 a.C. Irmãos, eu já vou preparar vocês. Por quê? Muitas pessoas dizem que não tem como comprovar que isso aconteceu em 677. Essa não tem como. Cadê o dado histórico? Isso que eles vão dizer. Mas aí, o que eu digo? A irmã te disse que aqui tinha quantos erros? E que ele foi resolvido. Perdão. Ele foi resolvido. 677, nos dois diagramas. A irmã White diz, vi que a mão de Deus estava na publicação desse diagrama. Para mim isso daqui é o suficiente. Quando as pessoas vêm dizendo e procurar defeitos nessas profecias, elas estão querendo remover o alfinete da verdade que já foi estabelecida. 677. 2.520 dias. Eles entenderam primeiramente que ia chegar em 1843. Depois eles entenderam que isso chegava em 1844. Porque se tratava de ano completo. É o ano de 677 completo. Então isso daqui, um ano completo. Ok? Então eles entenderam que ele chegava até o ano de 1844.
2520. Fala de um povo que foi espalhado e um povo que seria juntado em 1844. Isso é a profecia dos 2520, irmãos. É uma profecia que o Guilherme Miller fala sobre isso. Ele fala um povo que foi amaldiçoado, sim, receberam as maldições, foi espalhado. Mas em 1844, levanta o povo do advento. É isso que fala a profecia. Manassés foi o sétimo dos últimos reis. Depois de Manassés teve... Nossa, memória boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reis. O último foi Zedequias. Ok? Aqui foi Manassés. Aqui foi Zedequias. 1844. Vou colocar aqui, 1798, quando começou a história belerita. A irmã Ete diz, e a gente vai estudar isso mais pra frente, que isso daqui são 7 trovões, essa história aqui, ó. Essa história de 1798 a 1844. 7 reis, 7 trovões. Manassés significa esquecido. Em 1798, o papado foi esquecido porque recebeu a ferida mortal. Zedequias, vocês não vão acreditar, significa cleansing. O santuário foi purificado. Zedequias significa purificar. O que aconteceu em 1844? O santuário foi purificado. Essa profecia conecta esses fatores. Só para a gente concluir, a gente seguir, encerrar com esse assunto. Tem muito que a gente pode falar, irmãos, tem muito. A gente pode ficar o fim de semana falando sobre os 2520. É maravilhoso. Mas a gente tem hora para dormir. A gente tem que voltar amanhã. Outro ponto que eu queria trazer, só abre lá em Isaías 10, para a gente encerrar bem rapidamente. Isaías 10. Então temos 2520 de 677 a 1844. Isaías 10. Ai da Síria, a vara da minha ira. É a Síria que foi usada. Porque a minha indignação é como o cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra um povo do meu furor lhe darei ordem. Ok? Agora vai lá no verso 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? O que aqui está dizendo? Isaías 10, eu li o primeiro, o verso 5 e 6, agora eu li o verso 11. Prestem bem atenção. Lembra que a soberba da força do povo era o rei? Quantos reis tiveram Israel primeiro? Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, o que acontece? Divide tribos do sul e as tribos do norte. 2 e 10. Ok? Aqui a gente viu os 2520 e a punição dos 7 tempos sobre eles, sobre a tribo do sul. Manassés era rei de Judá. Claro até aqui? Manassés. Só para a gente finalizar. Manassés. Mas isso aconteceu também com a tribo do norte. É isso que diz o verso. Porventura, assim como eu fiz com Samaria, do norte, e os seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos, as tribos de baixo? Por que ele falou assim como eu fiz? Por que ele fala primeiro de Samaria? Porque aqui em 723, quando Oséias foi levado cativo. Abre comigo em... Segundo. Não, falei o nome errado. Oséias. Quando Oséias foi levado cativo em... Deixa eu só ver o verso que fala a respeito disso.
Eu acho que é segundo Reis 17. Segundo Reis 17, verso 6. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, de novo a Síria. E agora tomando Samaria do norte, e levou Israel cativo para a Síria, e fez-los habitar em Ala, em Abô e tudo mais. Enfim, 723, os melhores cronologistas diz, Oséias, assim como fez com Samaria, também fez com Judá. Irmãos, se vocês pegam 723, 2520, sabe onde é que dá? Em 1798. Você acha que algum ser humano consegue inventar alguma coisa dessa? Os 2520 estão ligando a história milerita de 1798, quando chega a primeira mensagem angélica, chega a segunda, chega a terceira em 22 de outubro de 1844. Os 2520 estão ligando de 723 a primeira mensagem angélica e 667 a terceira mensagem angélica. Como que a gente pode chegar hoje, depois de anos que se passou a história milerita, pegar esses fundamentos da história milerita, o que fez Miller pregar as profecias da vinda de Cristo, e vir aqui e falar bem assim, isso é mentira, está errado, está errado? É claro, isso faz parte do fundamento, e se a gente rejeita isso, a gente bota o pé fora da plataforma. Mas Deus, em Jeremias 6,16, o que diz lá, para a gente finalizar o último verso? Jeremias 6,16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Irmãos, passei bem brevemente os 2520. Tem muita coisa para falar, muita. Nabucodonosor fica 7 tempos, vem o sobrinho dele, né, Belsazar. E a punição que ele recebe, sabe qual é? Mene, mene, tekel, farsim, 2520. Mene, mene, tekel, farsim são unidades de peso. Se você converte isso para geras, o número que aparece são 2520. Mene, mene são 50 ciclos. Tekel, um ciclo. O farsim meio, o farsim 25 ciclos. Aí a Bíblia diz que cada ciclo são 20 geras. Aí você pega 126, que dá o total, e multiplica por 20, 2520. Deus escreveu com a mão dele 2520 na parede de Belsazar. E a punição que ele recebeu. E o que ele fala? Você não ouviu o que eu fiz com Nabucodonosor. Você não deu ouvidos aos 7 tempos. Por isso que quando Daniel chega e ele lê na parede, ele nem precisa ir orar. Porque sempre quando ele tinha uma visão, um sonho, ele falava, eu vou orar e eu venho te trazer a explicação. Mas chega Daniel, que estuda as profecias. E ele chega e ele lê na parede e ele vê 2520. E ele já diz, você não se atentou para o que aconteceu com Nabucodonosor, que passou 2520 dias comendo com os animais da terra. Ele nem precisou orar, porque ele já entendeu o símbolo. Ele fala, assim também você vai receber essa maldição. Hoje, na última geração, Deus revelou no passado os 2520. E se a gente chegar hoje, a gente não identificar isso como uma profecia, que faz parte do fundamento da nossa fé, é provável que a gente seja achado em falta. Assim como Belsazar não deu ouvido ao que aconteceu com Nabucodonosor. A gente tem um fim de semana aí para estudar. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, estou total disposição. Ok? Estarei disponibilizando também essas notas. Ok? Essas notas foram muito bem trabalhadas, cada ponto por ponto feito por
um amigo nosso lá de Vitória, Jordã, que eu vou estar passando elas para vocês, tá? Vamos orar de joelhos então. Querido Pai amado, muito obrigado por podermos gastar tempo aqui, dedicar tempo para estudar a Tua Palavra. Vimos hoje mais sobre o fundamento da nossa fé como adventistas do sétimo dia e como essas verdades foram fundamentais para o povo naquela época e como elas são fundamentais para nós hoje, Pai. Nós precisamos cavar essas verdades como tesouros escondidos. E hoje a gente viu como que essa profecia que o Senhor revelou para nós não pode ser taxada como mentirosa. É uma profecia verdadeira e que aponta para um povo que seria ajuntado no fim dos tempos para levar a terceira mensagem angélica, Pai. Mas muito provavelmente a gente vê hoje que muitos têm se desviado do caminho, têm se desviado, tirado o pé da plataforma. Por isso a gente está aqui, querendo restaurar essas verdades que foram perdidas, essas gemas que foram esquecidas. Que o Senhor possa abençoar aqui a cada um, que eles possam buscar isso por si mesmos e venham testarem essa verdade, para que assim a gente possa prosseguir na Tua obra, Pai. Amém. Peço a bênção e a proteção com cada um aqui, para que possa chegar em casa com paz e segurança e que possam retornar amanhã com energia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.